da forma como vocês acharem melhor. Eu lembro a vocês que eu fixei nos comentários aqui da lateral do chat esse Google Forms para que vocês registrem a presença, tá bem? Conforme a gente tinha previsto, o próximo texto que nós vamos trabalhar, esse mais panorâmico, né? Ele vai, então, listar, ele é um texto com caráter muito didático, para o bem e para o mal, né? Para o bem, porque ele é um texto de qualidade, ele lista com qualidade os modelos e nos dá exemplos de aplicação em textos literários, por isso que eu gosto de trabalhar com ele, mas para o mal, porque, obviamente, toda perspectiva panorâmica perde em verticalidade. Daí que eu vou apenas trabalhar com a introdução dele e deixar à disposição de vocês alguns capítulos daqueles modelos ou correntes críticas que nos interessam na disciplina, né? Ele se dedica à crítica literária do século XX, apresentando 50 modelos e suas aplicações, né? Esses modelos, obviamente, passam pelas diferentes críticas literárias, não são 50 modelos formalistas. Ele vai passar pela crítica formalista, estruturalista, estudos culturais, estudos pós-coloniais, etc. Então, também serve a vocês como uma noção geral, para além daquele foco que eu pretendo direcionar na disciplina. É por isso que eu vou inverter um pouquinho a ordem de exposição, só para mostrar para vocês como a introdução está organizada, né? Antes de me dedicar a explicá-la. Bom, ele vai dizer, então, que a gente tem enfoques críticos baseados na linguagem e enfoques críticos baseados na cultura. Os baseados na linguagem são, basicamente, o formalismo russo e as suas projeções, dentro do próprio universo eslavo, mas também em direção à França. Como vocês sabem, muitos intelectuais do formalismo russo migram para a França por conta do contexto de revolução e vão, inclusive, aspas, influenciar o estruturalismo francês. Isso vai levar, por exemplo, para toda a Europa a obra de sujeitos que a gente conhece bem nos estudos literários, como Mikhail Bakhtin. Nós temos a Escola de Praga, que é uma escola formal culturalista, por assim dizer, o estruturalismo propriamente dito, que vai receber esse nome na matriz francesa, a semiologia, ou teoria semiótica discursiva, herdeira da semântica estrutural, por sua vez herdeira do curso de linguística geral, o desconstrutivismo, centrado especialmente na figura do Jacques Derrida. Aí, no contexto de língua inglesa, a escola de Yale, e retornando ao contexto eslavo, a escola de Tartu, né? São críticas que têm como foco a linguagem, o sistema da língua, a forma, a expressão. E eu vou voltar a isso daqui a pouco. Na sequência, os autores vão mostrar para nós as chamadas críticas derivadas dos estudos culturais e da sociedade. Ele vai colocar como exemplos as análises psicológicas, tem a chamada crítica da consciência, crítica do imaginário e psicocrítica, as poéticas, uma poética da prosa e a poética da poesia, a escola de Frankfurt, que é um desenvolvimento neomarxiano, de raiz alemã, né, como o próprio nome diz, onde tem nomes que a gente já conhece de outras datas, como o Theodor Adorno, o Max Horkheimer e o Walter Benjamin, a teoria da recepção, que vai ganhar mais força na segunda metade do século XX, a crítica feminista, lembrando que a crítica feminista que ele fala ainda é de um feminismo branco, e a crítica pós-colonial, especialmente em razão
das independências das nações que foram colonizadas pelos países europeus. Então, a crítica produzida após essas independências modernas. Tá? E daí ele vai explicar quais são, a gente vai se deter em cada uma delas. Não se preocupem, eu não quero que vocês decorem esse tipo de coisa, é para vocês terem uma noção desse caminho, né? Porque o texto, como seu caráter didático, consegue criar essas espécies de tipologias, como a que ele apresenta no final, que é do Manuel Joffre, em que a gente tem a tipologização das correntes críticas literárias do século XX, em métodos centrados no emissor literário, seja no emissor individual, como a psicanálise do autor e do imaginário e a psicocrítica, ou do emissor coletivo, como a mitocrítica, a crítica do arquétipo e a sociologia da literatura. Métodos centrados no texto literário, esses são aqueles que nós vamos nos dedicar, que se dividem entre os que se dedicam ao significante literário, como retoricismo, formalismo russo, escola de Praga, estruturalismo francês, crítica textual e estilística estrutural, e aqueles ao significado literário, como a semiologia francesa, a linguística do texto, a escola de Tartu e a semiótica. No âmbito da nossa disciplina, nós vamos nos dedicar com mais ênfase aos métodos centrados no significante literário. Há os métodos centrados no leitor, seja o leitor dentro do texto, como a estética da recepção, seja o leitor concreto extratextual, como a fenomenologia da leitura, teoria da resposta estética, hermenêutica, teoria da desconstrução e sociologia da literatura. Há os métodos orientados pelo contexto, como o contextualismo, a escola histórico-culturalista, a história sociolinguística e a escola de Frankfurt. Vocês vão perceber que sempre que possível eu vou tentar fazer uma conexão entre as correntes do significante literário com a escola de Frankfurt para tentar promover essa atualização do formalismo mais duro para o nosso tempo. E aqueles métodos de contexto referencial, né? Como a sociologia da literatura, a teoria do reflexo estético e o estruturalismo genético, que não vão passar na nossa disciplina nem perto, né? Mas que são métodos possíveis. E nas teorias dos códigos literários, que gravitam em torno da minha fala, embora eu não vá utilizá-las com vocês, nós temos a dos códigos intraliterários, que me interessa mais, que são a teoria dos gêneros literários e das gerações ou genealogias, que é a crítica genética, e uma parte da escola literário-culturalista. E dos códigos extraliterários, essas estão mais distantes do meu interesse, da nossa disciplina, que são a teoria da cultura, teoria das ideologias, da tradição hermenêutica, a semiologia francesa, o desconstrutivismo, embora eu fale bastante do Derrida, mas é que esse ponto extraliterário é a parte do Derrida que eu não toco tanto, e a semiótica de matriz francesa. E, por fim, o Joffre fala desses métodos centrados no processo literário global, que seriam as teorias dos polissistemas literários, que tentam levar em conta as relações entre sujeito, autor e obra em mecanismos mais complexos, mas que são teorias que não têm tanta refração ou refratividade em termos de correntes literárias. Na verdade, as teorias dos polissistemas são bem frágeis ainda hoje. Elas são feitas por alguns intelectuais, em alguns redutos de crítica literária, mas vocês vão ver que elas têm uma certa fragilidade em termos epistemológicos, dada a sua complexidade, por isso que elas não vão entrar no âmbito da nossa reflexão.
Tá? Esse é um esquema geral do texto do Blumenfranken. Vocês vão perceber que eles estão preocupados em discernir dois grandes paradigmas de crítica literária, um voltado mais aos aspectos intrínsecos, internos ou imanentes, e outro voltado mais aos aspectos extrínsecos, externos. E o nosso trabalho na nossa disciplina é recuperarmos a importância dos paradigmas formalistas e imanentistas, mas sem perder de vista que a gente está em 2024 e que, portanto, não dá para ignorar, obviamente, os seus contextos, os seus aspectos extraliterários. Bom, como eu já havia delineado a vocês, crítica literária, para nós, tem a ver com a sua etimologia enquanto palavra. Essa palavra crítica vem do grego krino, ou krinen, que significa separar ou discernir, e de acordo com essa etimologia, a função da crítica literária se cumpre quando o leitor, seja ele especializado ou não, cumpre, né, descobre no interior da obra literária os elementos que a integram e o modo como eles interagem entre si. Então, vocês vão perceber que tem uma coisa meio de engenharia e arquitetura na manufatura dos textos, na origem da crítica literária. Um exemplo de leitura crítica de um poema seria o registro das características formais desse poema. Então, qual é seu metro, qual é sua rima, que tipo de estrofe, como que ele pode ser escandido, qual é a musicalidade que ele tem, se ele está dentro de uma forma convencional, se ele é de uma espécie fixa, como soneto, se ele é de uma espécie livre, como poema, e assim por diante. Uma certa crítica formalista achava que isso era suficiente para essa análise. Nós sabemos que não é. Dos motivos que são manejados, e quando aqui se fala em motivos, a gente está pensando nos mote, né? Ou também conhecidos na crítica literária como os leitmotiv. Vou escrever aqui no chat para vocês essas palavras, que são, por assim dizer, os núcleos temáticos que são movimentados nesses textos. Né? O Benedetto Croce, que escreveu a Introdução à Estética e vários livros de estética, é um italiano, ele não vai chamar os motivos com esse nome, né? Ele vai chamá-los de imagens. Ele vai dizer que a literatura são as palavras animadas por imagens, animadas no sentido de que ganham a vida, ganham sua alma pelas imagens. Então, o amor não corresponde. Professor, Oi, pode falar. Dá para relacionar isso do Benedetto Croce com o que a Márcia Arbex fala de poética do visível? Sim, essa é uma possibilidade. Pensando nessa transformação que a gente vai ter, muito derivada, inclusive, até do impacto da semiótica de matriz francesa, para uma crítica literária que está preocupada com os modos de vida, em sentido mais amplo. E daí, essa noção da estética crotiana, de que o texto literário é um conjunto de linguagem animado por imagens, se refrata na construção desses modos de vida, seja nos textos literários, seja nos textos não literários. E daí deriva, por exemplo, Tarini, teorias, eu talvez não chamaria de teorias, porque elas não se querem colocar como teoria, porque teoria parece uma palavra de uma coisa formatada, com um método fechado, etc., né? Mas como proposições teóricas ou como especulações teóricas que se fazem presentes hoje, por exemplo, com a teoria da literatura em campo expandido, que é aquela literatura que está para além do texto impresso, e que se contamina com os elementos da vida de modo quase indistinto, né?
Então, é uma concepção teórica que dá um passo adiante à ideia moderna de literatura, que literatura está encerrada na palavra escrita e no livro, como nós já conversamos anteriormente, em proposições teóricas de incorporação da literatura, ou seja, da literatura que se faz pelo corpo, por via da performance vocal, por via da performance corporal, como, por exemplo, quem estuda Islã e poesia falada, né? É uma poesia que passa necessariamente por uma expressão corporal e performática, e também um terceiro exemplo de viés mais contemporâneo, que dialoga com a proposição do Benedetto Croce, eu falei já da teoria da literatura do campo expandido, falei da incorporação, espera aí que me falha o terceiro, eu já chego nele, está aqui na ponta da língua. Sim, e é o que a gente encontra numa parte do Roland Barthes, e que vai aparecer também com mais força na obra, por exemplo, da Florência Garramunho, que tem uma penetração bastante grande no Brasil, que é a proposição dos frutos estranhos, que são as literaturas que estão em lugares intersticiais entre as artes. Por exemplo, as instalações literárias, que são textos literários que não estão propriamente em livros, mas também não são propriamente pinturas e não são propriamente esculturas, mas eles estão naquele entre-lugar, eu prefiro chamar de um lugar intersticial, digo isso porque entre-lugar é um conceito na crítica literária brasileira, então, para não confundir com os conceitos lá do Silviano Santiago e do Schwartz, eu acho que falar em intersticial é mais produtivo, são essas obras que estão num lugar intersticial e que dialogam com esses modos de vida. Não sei se eu te respondi, Tarine. Respondeu, sim. Muito bem, obrigado. Só lembra que, embora haja uma refração da proposição da teoria estética do Croce, o Benedetto Croce é meio conservador nas suas ideias originais, então, se você me permite a imaginação, eu acho que se o Croce visse eu falando que uma parte da teoria estética dele está presente nessas críticas nossas do século XXI, ele provavelmente não concordaria comigo, porque a gente está pensando em uma literatura que extrapola o texto literário, entre aspas, convencional, coisa que o Benedetto Croce não faz, né? Para o Croce, a teoria estética é uma teoria estética do texto literário, escrita numa língua nacional, num elemento convencional como o livro. Embora ele use o termo teoria estética, e ele está pensando em estética em sentido amplo, ou seja, estética está na pintura, estética está na arquitetura, etc., mas ele está pensando as artes da tradição, né? Pintura, escultura, arquitetura, literatura, então, dança. Então, ele está dentro de um escopo ainda bastante marcado por essa mentalidade do início do século XX, tá? Só para eu te fazer esse alerta. Ou seja, é possível fazer a ponte desde que você faça a ressalva. A modalidade... Obrigado, Tarine, pela pergunta. Pode... Vocês todos podem me interromper com áudio se quiserem, tá? Porque eu estou com o arquivo aberto e não os vejo. Outra possibilidade seria a da modalidade do discurso poético, que são as discussões entre tradição e ruptura, né? Que não são das mais bem-vindas hoje em dia na crítica literária. E eu justifico por quê. Vocês podem ver no meu próprio discurso como eu uso de categorias como tradição e ruptura, como paradigma clássico, paradigma romântico, mas justamente para mostrar o que há de ruptura na tradição e o que há de tradição na ruptura, né? Então, mesmo que a gente esteja falando de uma certa descontinuidade, essa palavra ruptura ganhou um sentido ao longo do século XX, que é um sentido que busca se evitar agora
na crítica mais contemporânea a nós, porque nós sabemos que a ruptura não é bem ruptura, né? Há algo que sobrevive dessa tradição que busca ser rompida. Então, imaginem vocês, isso é uma coisa que o Jonathan Culler fala na introdução à teoria literária dele, mesmo um poeta, e é uma imagem meio pitoresca a que eu vou fazer como exemplo, tá? Mesmo uma pessoa que se diz poeta, e eu estou dizendo, uma pessoa que se diz poeta, tá? São camadas de modalização aí. Mesmo uma pessoa que se diz poeta, que não lê poesia, que por si só já seria problemático, mas vamos lá, no exemplo, que não lê poesia sob a justificativa de que quer ser original em sua expressão, ou seja, quer fazer uma poesia original, e daí isso seria uma justificativa, parênteses, muito ingênua, se não ignorante, mas que usa isso de justificativa para escrever uma poesia original, mesmo esse sujeito, em sua alienação da tradição literária, ao escrever um poema, só de escolher escrever um poema, ele está dialogando com toda a tradição poética, mesmo que ele não a conheça. Porque, na nossa concepção, uma escolha implica, lembra lá do paradigma versus sintagma, uma escolha, ela é muito importante em termos de criação artística. Então, mesmo que o sujeito não conheça a tradição artística, ao escolher escrever em um determinado gênero, em uma determinada espécie, mesmo que ele não queira, ele está dialogando com toda essa tradição. Se hoje um de nós escrever um soneto, mesmo que a gente não leia sonetos, que a gente não conheça a obra do Vinícius de Moraes, que foi um grande sonetista brasileiro, ou do Afonso de Guimarães, que foi um grande sonetista brasileiro, ou do Olavo Bilac, que foi um grande sonetista brasileiro, ou do Gregório de Matos, que foi um grande sonetista brasileiro, não existia Brasil, mas vamos usar essa premissa, ou do Camões, que foi um grande sonetista, ou do Petrarca, que foi um grande sonetista, e eu estou pegando uma tradição latina, estou ignorando a sonetística do Shakespeare, de propósito, mas mesmo esse sujeito que não conhece, não tenha lido toda essa tradição, se ele escolhe escrever um soneto, o soneto dele, pela escolha de escrever poesia e pela escolha de escrever um soneto, de uma forma ou de outra, dialoga com todos os sonetos que já foram escritos na história da literatura. Mesmo que seja para ele desconstruir o soneto, ele está pisando em alguma coisa para desconstruí-la. E daí vem a dialética, né? No nosso caso, numa leitura da dialética negativa. Para reconstruir uma determinada história, a gente não nega a história progressiva, né? Para reconstruir a história da literatura, colocando em visibilidade textos, obras e autores historicamente marginalizados, a gente não está utilizando do procedimento de ignorar a tradição ou o suposto cânone e jogar fora para colocar outra coisa no lugar. Isso é um aforismo que eu costumo repetir. Quem pega as coisas, joga fora para colocar outro no lugar, é a tradição colonial. A tradição decolonial, ou crítica, ou desconstrutivista, eu estou colocando essas coisas num mesmo vetor, mas vocês sabem que elas não são a mesma coisa, não são sinônimos, mas elas têm esse impulso em comum, elas em prol de uma substituição. Elas querem ler criticamente essa tradição, revelando aquilo que foi apagado, desconstruindo formas da tradição, etc. Pensem lá no cubismo. O cubismo não abandonou a pintura. Ele se revirou para dentro dela mesma. Né? Ele foi para os seus mínimos detalhes, ele foi para o seu âmago para tentar entender a pintura como linguagem. O que os formalismos e estruturalismos fizeram? Voltaram-se epistemologicamente para dentro da linguagem literária para tentar entender o seu funcionamento. É isso que está sendo dito aqui.
e os distintos níveis presentes no texto, né? Fonético, fonológico, sintático, semântico, fonético, fonológico, morfossintático, semântico, significativo, que é aquele que a gente chama em português de discursivo, estilístico, pragmático e assim por diante. Ou seja, é possível fazer uma pragmática do texto literário, uma estilística do texto literário, ao modo da linguística tradicional. Vocês vão perceber que a gente vai falar de estilística aqui, na nossa disciplina, mas não aquela estilística que se aprende na linguística. Tá? A gente vai falar de uma estilística do ponto de vista da crítica literária, que são diferentes. São diferentes na forma de concepção. Em algum momento, provavelmente na próxima aula, se não hoje ainda, eu vou mostrar um exemplo de análise estilística para vocês, tá? Que não é daquela estilística da linguística, é de uma estilística literária. Bom, mas vamos ao ponto que nos interessa mais. Primeiro era entender que crítica de crinon, crinem, que é separar, discernir, colocar em crise, fraturar, né? E que pressupõe-se a sensibilidade de como a coisa é feita, construída, como ela funciona. Agora, indo mais direto ao ponto, esse conceito de crítica, ele deixa para nós pressuposto de forma muito relevante ao conceito de análise. Quer dizer, para fazer crítica literária, eu preciso analisar o texto literário, eu preciso de ferramentas de decomposição. Decomposição aí é uma palavra boa, mas é decomposição, de decompor, e não de destruir ou matar, embora uma crítica mal feita mata o texto, né? Mas de análise literária, no sentido grego de análise como o desatamento dos nós, né? Ou seja, toda obra literária está conformada, olha a palavra, conformada, ela está posta em uma forma por uma série de elementos temáticos e linguísticos que, amarrados a uma ideia que o criador, né, propôs na sua concepção, dão corpo a um texto literário determinado. A análise desse corpo supõe desatar os nós, colocando no nosso horizonte não apenas os personagens, vozes e situações imaginados pelo autor, mas também, daí está destacado em itálico, as estruturas superficiais e profundas da linguagem utilizada, as normas que condicionam as expressões linguísticas e os estilos cognitivos que, de alguma maneira, refletem essas expressões. Assim como no signo linguístico sociriano não existe conteúdo sem forma, né, não existe significado sem significante, essa noção vem para a crítica literária. Ou seja, se o texto me permite discernir um determinado conteúdo, ele só o faz por meio de uma forma. Daí a importância de uma crítica literária que não abra mão da forma literária. Pelo menos na defesa que eu estou fazendo com vocês desde o início do semestre, incansavelmente. A gente vai ouvir gente que vai dizer, hoje em dia, você ainda estuda gêneros literários, isso aí não é importante. Nessa visão de crítica que eu estou trabalhando com vocês, talvez não seja importante repetir fórmulas sobre gêneros literários, mas é importante entender por que o escritor escreveu um soneto e não uma canção e não uma ode e não uma elegia e não um poema e não uma epopeia e não um romance e não um conto. Ou para ficar dentro de um gênero que a maior parte de vocês trabalha, que é o romance. Que tipo de romance ele escreveu? É um romance mais linear? É um romance mais épico? É um romance mais fragmentário? Que tipo de fragmento é esse? É um romance mais ao modo do Luiz Rufato, que faz bricolagem? É um romance mais ao modo da Clarice Lispector, que utiliza do fluxo de consciência
com gravidade, ou seja, com grande nível de especulação psicológica, ou é um romance que espacializa o tempo e temporaliza o espaço, como é o romance da Virginia Woolf, ou é um romance que verticaliza a língua, como é o Finnegan's Wake do James Joyce, ou é um romance que sequer parece um romance, que fragmenta a narrativa a ponto de eu não perceber bem que existe uma história ali dentro, como algumas teses vão defender, por exemplo, que o livro Catatal, do do Paulo Leminski, que o Catatal é um romance, ou que o Galáxias, do Haroldo de Campos, ao mesmo tempo que é um poema, é um romance. Veja, para dizer que é ou não um romance e problematizar a ideia de romance, é preciso entender o gênero romance. Não para reiterar o óbvio, um romance é um gênero narrativo de longa duração, mas porque a escolha do artista de compor a sua obra do jeito X e não do jeito Y, essa simples escolha impacta na construção de um significado diferente. Quer dizer, o artista decidiu escrever um romance e não um conto. A pergunta da crítica, por quê? De acordo com o que a gente vem estudando agora, seja com Edvard Lopes, seja com aqui o texto do Blumenfranken, eu não vou fazer essa pergunta para o autor, porque dane-se o que ele quis. Né? Uma vez que a obra foi colocada no mundo, o sentido dela é atribuído pela leitura. Vai existir crítica que vai se preocupar em perguntar para o autor, por que você quis? A crítica biográfica pode se preocupar com isso. Ela não se submete apenas a isso, nem se resume apenas a isso, mas ela pode fazer isso. Não é a crítica que nós estamos trabalhando. Mas, a prioristicamente, nós vamos pensar numa chave estilística, por que isso e não o outro? Quer dizer, por que uma novela e não um romance? Se é um romance, por que uma distopia e não uma utopia? Se é um romance distópico, por que não ficção científica ou sim ficção científica? Por que tecnologia do futuro e não tecnologia do passado? Podia ser um romance distópico steampunk. Ele escolheu ir para um futuro da inteligência artificial. Por quê? Essas escolhas, seja no plano de conteúdo, seja no plano da forma, elas constroem, elas conformam a obra tal qual ela é. Assim como um pintor escolhe pintar com determinadas cores, com determinados tipos de tinta, usando determinados pincéis, o escritor de literatura utilizou determinados procedimentos e determinadas palavras. O nosso trabalho de crítica é entender essas estruturas superficiais e profundas, já escolhidas, porque a gente está trabalhando com o domínio estético daquilo que está ali, do texto, para entender como elas funcionam como uma máquina que produz sentido. Volta para a questão lá das matrioscas. Esse sentido é construído por nós durante a análise, com as ferramentas que nós temos e com as pessoas que nós somos. Né? Então, embora se busque entender as estruturas profundas, não entendam que isso quer dizer chegar a um sentido essencial da obra que precisa ser revelado. A gente está falando de composição formal. Está claro isso, gente? É o que eu venho dizendo em outros momentos, mas agora dito por alguém de autoridade, como texto. Vocês têm alguma dúvida? Não, prof, tá ok. Tá ok? Tá bom. Sim. Obrigado. Bom, então, segundo essa visão, a crítica e a análise literária, e vocês vejam que eles estão falando de crítica e análise ainda sem entrar nas correntes críticas.
Os autores estão pressupondo que toda crítica literária deveria fazer isso. Então, a crítica e a análise literária reconhecem como atividade central do seu trabalho específico a de separar os elementos integrantes do todo na procura de captar a sua estrutura textual, a partir do qual possa se obter uma melhor compreensão do significado da obra e abrir a possibilidade de emitir um juízo de valor sobre ela mesma. Esse era o segundo ponto que eu queria chegar. O primeiro era da decomposição, da análise, e o segundo é esse, que é um ponto que vai ficar em crise na nossa disciplina o tempo inteiro, que é a atribuição de um juízo de valor. Crítica literária pressupõe atribuição de juízo de valor, historicamente. E aí a gente vai entrar num paradoxo, que a gente não precisa responder, mas nós precisamos encará-los como críticos em formação, pesquisadores, estudantes, professores do nosso tempo. Não é possível, é um aforismo que eu vou dizer, tá? Aquelas frases exageradas para criar um efeito de sentido. Não é possível fazer uma crítica literária hoje que ignore o mundo de hoje. Parênteses. Possível é, e tem um bando de gente fazendo isso. Mas eu estou defendendo a ideia de que a gente não precisa se alinhar a uma crítica literária feminista, como campo do nosso fazer intelectual. Mas, independente do lugar que a gente está, eticamente falando, não é possível fazer uma crítica literária que não reconheça a luta feminista como uma demanda do nosso tempo, que tem que estar na crítica literária. Mesmo que eu não faça crítica literária feminista, entende? Eu posso fazer a crítica mais formalista do mundo, eu Wellington, estou defendendo que a questão do feminismo precisa estar no meu horizonte de preocupações, mesmo que eu não esteja aderente ao método e aos princípios daquela crítica. Não é possível fazer uma crítica literária hoje que não leve em consideração as questões do sistema gênero-sexo. Não é possível fazer uma crítica literária hoje que não leve em consideração a questão da classe numa sociedade com desigualdade social como a nossa. Não é possível fazer uma crítica literária hoje que não se preocupe com questões ambientais e ecológicas no mundo que a gente vive. Eu não estou dizendo que a gente precisa fazer crítica, ou seja, aquela filiação a uma teoria que tem um método, seus autores, etc. Eu estou falando de pactos e compromissos éticos que, na minha leitura, como professor e pesquisador, precisam fazer parte das nossas preocupações quando fazemos crítica literária, independentemente da filiação à corrente que nós dizemos ou sentimos que nos afiliamos. Isso, obviamente, com cuidado, né, gente? Não é para chegar lá e falar de ecologia no seu trabalho, sendo que o seu trabalho não considera ecologia. Mas é pensar a sua chave de análise levando em consideração essas preocupações. Então, eu estudo a ditadura. O que a ditadura tem a ver com o corpo feminino? O que a ditadura tem a ver com racismo? O que a ditadura tem a ver com classe? O que a ditadura tem a ver com capacitismo? O que a ditadura tem a ver com ecologia? Eu estudo romance e Mizanabim. O que o Mizanabim tem a ver com ecologia? O que o Mizanabim tem a ver com raça? O que o Mizanabim tem a ver com classe? Entende? Não necessariamente para escrever isso. Eu estou falando das preocupações da crítica literária, de um crítico, a meu ver, no sentido que eu estou tentando ensinar para vocês, se é que eu estou ensinando alguma coisa. E perpassa por essa questão um paradoxo, que é o paradoxo do juízo de valor. Nós estamos falando de uma crítica literária construída historicamente em um mundo de hegemonias teóricas, da branquitude,
de uma colonização de ideias, de um mundo estruturalmente masculino, né? Que tem o impacto do patriarcado, todas aquelas camadas de restrições que vocês já ouviram falar em outros lugares e já me ouviram falar. Então, a ideia de um juízo de valor para a crítica literária também vem desse lugar. A pergunta que a gente precisa se fazer o tempo inteiro quando fizer crítica literária, e não é para respondê-la, é para se perguntar neuroticamente. É possível hoje atribuir um juízo de valor? Ou é preciso hoje, para a crítica literária, atribuir um juízo de valor? Ou ainda, se nós vamos atribuir juízo de valor, com base em quais critérios e de que formas nós vamos estabelecer as balizas dos juízos de valor. E daí eu vou tentar dar um exemplo, é um exemplo concreto, eu espero que ele não pareça pitoresco, nem caricatural para vocês. Mas pensem, por exemplo, na emergência da literatura indígena, de sujeitos indígenas que estão penetrando o mercado literário, mercado esse que eu estou chamando de mercado tradicional do livro impresso, patati patatá, várias conversas que a gente já teve, que escrevem seus textos. Pessoas que não necessariamente vieram de um sistema educacional ou de uma língua ou da classe social, das classes sociais, ou de uma elite que valoriza esses valores dessas teorias que subjazem a essa crítica de valor. Eu estou complicando, mas eu prometo que eu vou tentar descomplicar. Como que eu julgo criticamente, julgo no sentido de juízo de valor, como que eu julgo criticamente a obra literária de um sujeito indígena ou de uma mulher preta, favelada, não escolarizada, como a Carolina Maria de Jesus, a partir dos critérios de juízo de valor, cujos valores essas pessoas não tiveram acesso? Entendem o problema? Como que eu submeto a obra dessas pessoas que não tiveram acesso a esses valores? Como que eu submeto a obra delas a esses valores para elas serem julgadas como obras literárias ou não? Esse é o primeiro ponto do impasse. O segundo ponto do impasse é a gente pecar pelo contrário, que é, bom, essas pessoas não tiveram acesso a esses parâmetros, supostamente, e, portanto, elas não podem ter suas obras julgadas por esses valores. Ok. Isso dá margem para dois caminhos. Nós vamos abolir a crítica de valor, ou o valor da crítica. A gente não vai fazer mais juízo de valor. 2, nós vamos estabelecer critérios próprios para essas obras, que advêm de lugares diferentes. Qual que é o problema dessas duas outras saídas? É o fato de que, o primeiro, que é o abolir o juízo de valor da crítica, é que vai virar o vale tudo. E eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, só estou dizendo que é um problema que a gente vai ter que lidar com ele. Vai virar um vale tudo, tudo é literatura. E nada pode ser julgado ou comparado em termos de juízo de valor, porque você não conhece a experiência de vida da pessoa que fez com que ela desse origem a esse texto.
Então, tudo vira literatura, então. Eu estou sendo exagerado de propósito. Não é bem assim, mas estou sendo exagerado de propósito. O segundo, de criar um sistema de judicação, de valoração com critérios próprios para essas literaturas, é justamente o de, ao invés de dialogá-las com o sistema hegemônico, e ao invés de submetê-las supostamente a esse sistema, é criar um gueto de juízo de valor. Ou seja, criar novos critérios que se adequem a essa literatura. E daí fica a pergunta: essa é uma forma de inclusão desses textos ou de separação desses textos? Vocês percebem o problema em que eu estou tentando pisar? Eu não tenho resposta para isso. Tá? É um problema que eu quero que vocês pensem sempre nele. Porque é um problema de crítica literária hoje. A atribuição ou não de um juízo de valor. Nós estamos em um sistema que atribui juízo de valor. Ainda. Mesmo que indiretamente. Por exemplo, dificilmente nós, entre aspas, muitas aspas, falamos mal do nosso objeto de pesquisa. Quando a gente escolhe estudar o nosso objeto de pesquisa, a gente está fazendo um juízo de valor, porque a gente escolheu esse e não o outro. Então, a gente já está imprimindo juízo de valor. A gente está dizendo, de alguma forma, que isso é literatura e outra coisa não. E quando a gente escreve o nosso texto, a gente tem uma preocupação natural, tá? De provar que o nosso texto é bom e digno de ser pesquisado por nós. Uma crítica literária que se preze precisa de autocrítica. Por que esse texto e não outro? E quais são as falhas ou fragilidades nessa obra que eu estou estudando? Mas para eu encontrar falhas ou fragilidades, eu preciso comparar ela com outras obras ou com o meu parâmetro teórico. Ao fazer isso, eu estou estabelecendo um juízo de valor. Está claro o problema que eu estou colocando para vocês? Sim. Tá claro, mas gera uma crise. É de propósito, né, Tarine e Fernanda? Vocês conhecem seu digníssimo, ou não tão digníssimo professor aqui. Toda aula tem uma questão, assim, faz o nosso cérebro dar uma fritada um pouco, né? E virar uma terapia, exatamente. Eu falo que faz sentido chamar crítica literária, porque toda aula sai em crise. Eu busco ser coerente na minha forma com o meu conteúdo. Mas notem, é claro, como eu disse de início, interessa-me muito mais na nossa formação, digo isso porque enquanto estou formando, vocês me formam como professor, pesquisador, etc., que ao menos nós nos façamos essa pergunta o tempo inteiro. E que essa disposição neurótica de voltar a essas perguntas o tempo inteiro, que ela não seja necessariamente paralisante. Às vezes ela vai ser, claro, mas que ela seja produtiva no sentido de que não necessariamente nós precisamos responder a essas perguntas, mas nós precisamos fazer essas perguntas. Porque muitas vezes nós nos apegamos às teorias que nós aprendemos e tomamos elas como verdades universais. E embora, obviamente, um crítico literário naturalmente vá fazer uma afiliação, a gente vai ter as críticas da nossa preferência, ou aquelas que as conjunturas da vida nos levaram a
nos aproximarmos, a adotarmos, a estudarmos, né? Mas, às vezes, as teorias e suas críticas podem se converter, como qualquer ideia, em fundamentalismos, em coisas meio dogmáticas ou seitas, né? Tipo, é isso, não pode ser aquilo. O que eu estou tentando chamar a atenção e sensibilizá-los, ainda que isso nos promova a todos uma crise, é pensar até que ponto dogma teórico é crítica literária, já que crítica literária é pôr em crise não só os textos, em sua análise, mas o nosso próprio fazer intelectual o tempo inteiro. Porque senão a ciência não avança. Né? Porque senão os paradigmas epistemológicos não avançam. E daí a gente corre o risco, e pelo menos esse não é o tipo de crítica literária que eu vou incentivá-los a fazer, a gente corre o risco de aderir a um formato, ou a uma teoria, ou a um método, e passar a vida inteira só mudando de objeto. Então, eu escolhi usar esse óculos aqui, essa é a minha crítica, quase como se fosse a minha religião. E o que eu faço? Eu estudo primeiro no texto A, depois no texto B, depois no texto C, depois no texto D. É possível fazer isso? Sim. É legítimo fazer isso? Sim. É possível fazer isso com autocrítica? Sim. A minha fala vem no sentido apenas de que tomemos cuidado, porque esse lugar pode nos levar a um lugar de conforto que pode ser um lugar menos crítico. E vocês sabem que eu gosto de um lugar de desconforto crítico a maior parte do tempo. Essa questão da atribuição do juízo de valor, ela está na ordem do dia, porque nós estamos debatendo justamente isso quando escolhemos nossos objetos de pesquisa, quando damos aulas sobre um texto e não sobre outro, quando determinados livros são rejeitados ou censurados nos sistemas literários, pelas secretarias de ensino, pelos professores, pelos pais dos nossos alunos. Esse sistema, ele está acontecendo. Então, a gente precisa o tempo inteiro pensar sobre ele. Né? Quer dizer, é justo julgar a obra da Maria Carolina de Jesus sob o ponto de vista de toda a crítica literária construída com bases elitistas, hegemônicas, brancas, classistas, burguesas, do qual ela não fazia parte? Ao mesmo tempo, é justo negar a obra dela ser lida sobre toda essa tradição? Vocês percebam, é uma pergunta sem resposta. Eu estou falando do exemplo da Carolina porque está na minha mente a coisa do corrigir o texto dela ou não corrigir. Publicar com os supostos desvios da norma padrão ou não publicar. A gente tem duas posições muito fortes e muito bem argumentadas em prol de ambas as decisões. De um lado, a gente vai ter quem, que é o ponto de vista editorial da Companhia das Letras Agora, que conta com mulheres negras em sua composição, como a Cidinha da Silva e a Conceição Evaristo, dentre outras pessoas, que tomaram a decisão de, não, nós vamos publicar a obra da Carolina da forma como a Carolina escreveu, porque essa é uma forma de expressão estilística própria do seu tempo, patati patatá, tem toda uma justificativa lá no prefácio, convincente, bem argumentada e correta. Por outro lado, haverá intelectuais, críticos literários, que vão dizer assim, mas todo mundo que escrevia naquela época, e esse todo mundo era majoritariamente branco e majoritariamente masculino, tinha seus textos revisados pelo editor, e a editora revisava o texto, fazia correção do texto, antes de publicar. Por que a Carolina não tem esse direito? Ou não teve?
ela não pode ter esse direito hoje? Esse não seria um direito de escritora de ter sua obra revisada e ter um processo editorial? Vocês percebam que, assim, não dá para escolher. Quer dizer, dá, vocês escolhem o que vocês quiserem. Mas eu acho muito difícil, e não me interessa a escolha, porque me interessa o trabalho dialético, eu prefiro ler as duas edições, ler os dois argumentos críticos e me movimentar entre eles para pensar a crítica literária, como estou usando agora isso como exemplo. Mas vocês veem, são dois posicionamentos críticos que se opõem diametralmente, né, são diametralmente opostos, mas que são bem argumentados e cada qual, do seu lugar, tem sua razão de ser. Nós não estamos num mundo em que a gente precisa escolher um ou outro, né? A gente pode trabalhar com os dois, mas nem sempre a gente vai poder trabalhar com os dois, né? Quando chegar lá a obra do PNLD no catálogo para a gente escolher, vai ter a versão, aspas, corrigida e a versão não corrigida. E nós, como professores, vamos ter que escolher uma das duas e saber justificar nossa escolha. Ou no nosso trabalho de crítica literária também. Entre nós estamos relativamente tranquilos, porque nós estamos trabalhando com escritores normativamente, em sua maioria, brancos. Eu sei que há pessoas negras, mulheres negras, entre os escritores que alguns de vocês estudam, mas que não tem esse problema de edição, que foram revisados, que seus textos são bem escritos. Mas eu volto ao argumento inicial. Recomendo que não façamos uma crítica literária que não passe por questões de gênero, raça, classe, capacitismo, hoje. Mesmo que não esteja diretamente conectado ao nosso trabalho. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida até aqui? Aqui tranquilo, prof. Para mim também. Muito bem. Então, para a gente terminar a aula de hoje, eu vou dar a vocês um breve, bem breve mesmo, é só para dar um... Não é para fazer propaganda, mas é para dar um gostinho de quero mais, num exemplo breve também, de análise estilística que leva em consideração a materialidade do texto literário, embora não tenha como objetivo encerrar-se nessa materialidade. Ou seja, um exemplo de análise formal que não é uma análise formalista. É uma análise que leva em conta elementos formais, mas não por ele mesmo, porque quer enxergar outras coisas. Só um instantinho que eu estou abrindo o arquivo, eu vou ler com vocês esse trecho, evidenciar algumas questões e nós vamos nos encaminhar para o encerramento da nossa aula. Como eu disse, eu sei que o online é mais cansativo e mais difícil de manter nossa atenção e interação, eu pretendia que fosse uma aula mais curta mesmo. Só um instantinho. Não se esqueçam de assinar a lista de frequência, por favor. O formulário está ali. Quem de vocês aqui, por um grande acaso, já leu o romance Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, ou já assistiu um filme com o Raul Cortez e a Simone Spoladori? Tem alguém que conheça? De nome só, prof. De assistir ou conhecer essa obra, não muito. Tá bom. Esse exemplo que eu vou dar a vocês é do romance, de uma análise do romance Lavoura Arcaica. Vocês vão perceber como os elementos formais são trazidos à tona para a análise o tempo inteiro. É uma análise de um texto narrativo, mas uma análise feita com teoria de poesia, tá? É um cruzamento, então, de utilizar-se teoria de poesia para analisar prosa narrativa de ficção.
Eu não vou mostrar toda a introdução, eu quero dar só um exemplo para vocês que já vá pro texto, que coloca o texto literário na sua centralidade. Desde o início do romance, Lavoura Arcaica, do Radwan Nassar, o uso da repetição se faz notar pelo introito da cena, que localiza André como narrador em primeira pessoa. Organizado em duas partes, o romance, né? A partida e o retorno, já nas primeiras linhas do romance, o posicionamento espacial cria uma ambiência com um movimento, que pode-se inferir, confere o caráter poético à prosa, posto que a combinação dos vocábulos e o uso de determinados sons geram ecos entre os termos que compõem as sentenças. O romance começa exatamente assim: os olhos no teto, a nudez dentro do quarto, róseo, azul, violáceo. O quarto é inviolável, o quarto é individual, um mundo, quarto catedral. Aí vocês vão perceber, né, pela minha leitura, mas também pelo negrito do texto, os olhos no teto, a nudez dentro do quarto, quarto, róseo, azul, violáceo. O quarto é inviolável. O quarto é individual. É um mundo, quarto catedral. Percebam a presença aí desses ditongos abertos ou fechados, o a, io, eu, io, uma presença muito constante da nasalização por meio de na, ma, na, e essa nasalização também está nos sons sibilantes, porque a gente tem um plural que vira som de z. Então, os olhos, né? Rosáceo, róseo, zzz, vibra, é sibilante. Vamos ver o que isso tem a ver com o resto. Notamos o uso da aliteração de uma consoante sibilante vocalizada, z, coadunando-se a um conjunto de nasalizações que normalmente evocam um caráter introspectivo. Tais aliterações alternam-se com um conjunto de assonâncias, io e iu, dois ditongos, né? Um aberto e outro fechado, encontradas no jogo entre violáceo e inviolável, e entre inviolável e róseo. Se efetuarmos uma leitura em voz alta das primeiras linhas do texto, perceberemos com maior facilidade o jogo de alternância que, por força da repetição das unidades mínimas do signo verbal, os sons, se fazem ouvir. Esse exercício proposto alinha-se mais propriamente ao estudo do gênero lírico, do que do gênero das formas narrativas. Não foi exclusividade nossa, do autor do texto, no entanto, executá-lo a fim de evidenciar o caráter poético conferido ao romance, a partir de estratégias mais afeitas à poesia. Então, não é novidade isso. Em seu estudo, Circularidade e Mistura de Gêneros em Lavoura Arcaica, André Luiz Rodrigues, que é um professor da UNB, propôs algo semelhante: reordenar o início de Lavoura Arcaica no espaço da página em forma de poema, de modo conscientemente arbitrário, mas bastante proveitoso para o argumento que se constrói também aqui. Em suas palavras, aí o André Luiz diz: o início do romance é talvez o melhor ponto de partida para discutir sobre a poesia arcaica. O que ele fez como crítico? Ele pegou o romance, que está escrito em prosa, e dividiu conscientemente em verso. E olha como virou um poema. Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto, róseo, azul, violáceo. O quarto é inviolável, o quarto é individual. É um mundo, quarto catedral, onde nos intervalos da angústia se colhe de um áspero caule na palma da mão a rosa branca do desespero, pois entre os objetos que o quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo. Notem que se a gente não conhecer o romance e ler só esses versos como tal, parece que a gente está lendo um poema. Tem
a aliteração, a assonância, mas também tem o paralelismo dos versos, etc, etc. Bom, a preocupação do André Luiz Rodrigues residiu em tornar evidente, mais do que o uso das aliterações e assonâncias a que a gente recorreu, a construção do ritmo que marca o lirismo na prosa do Raduan Nassar. O autor, o Rodrigues, retoma a proposição de Otávio Paz sobre o ritmo em um arco e a lira. Aí tem uma citação, né, do Otávio Paz. Fica claro outra vez que, longe de ser uma medida vazia e abstrata, o ritmo é inseparável de um conteúdo concreto. Outro tanto acontece com o ritmo verbal. A frase ou ideia poética não precede o ritmo, nem este antecede aquela. Eles se dão simultaneamente, né? Ambos são a mesma coisa. Já pulsam no verso a frase e sua significação. O Otávio Paz estava falando de poesia, o que foi feito aqui foi trazer a teoria da poesia para ler a prosa. Vai haver uma questão sobre teoria da poesia com Emil Steiger, para falar da repetição, porque só existe ritmo se houver repetição, né? Aí vem a análise literária. Além da reiteração ou repetição dos sons, notamos o uso da paranomásia como mecanismo da justaposição de imagens que se ligam virtualmente do ponto de vista semântico. O quarto é inviolável, o quarto é individual. A paranomásia é essa figura de paralelismo em que, sintaticamente, duas frases se repetem com a mesma estrutura, mesmo elas não sendo exatamente idênticas. Então, a ideia aqui é que a justaposição da imagem se dá pela paranomásia, ou seja, pela repetição paralela, para poder alcançar um significado semântico. Nesse caso, a repetição de o quarto é, além de gerar paralelismo, que aproxima o trecho de abertura à poesia, também concorre para a percepção da rima, o quarto é individual, quarto catedral, que, alinhada à proposição hegeliana lida por Steiger, gera a ambientação que prepara a enunciação de um eu que se volta para si mesmo. Aí aqui tem o começo do romance. Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto, róseo, azul, violáceo. O quarto é inviolável, o quarto é individual, é um mundo, quarto catedral, onde nos intervalos da angústia se colhe de um áspero caule na palma da mão a rosa branca do desespero, pois entre os objetos que o quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo. Aí vem o eu. Então, se antes aquela nasalização, aquelas rimas e o paralelismo estavam criando a ambientação para a introdução do eu, o eu entra em primeira pessoa. Eu estava deitado no assoalho do meu quarto, numa velha pensão interiorana, quando o meu irmão chegou para me levar de volta. Isso porque o romance ele evoca de alguma maneira a parábola do filho pródigo, né? O André foge de casa e seu irmão Pedro vem resgatá-lo. Num segundo trecho, essas repetições que vão se dando por alternância no romance começam a ser analisadas minuciosamente. Então, primeiro vão ser vistas as imagens do corpo, porque o próprio romance disse, lá na quarta linha da citação, entre os objetos que o quarto consagra, estão primeiro os objetos do corpo. Aí vem na análise, a análise dos objetos do corpo, num trecho que está na página 10, no começo do romance também. Minha mão, um pouco antes, dinâmica. Eu vou ler só os negritos para poupá-los, tá? Meus dedos tocavam, minha cabeça rolava, meus cabelos se deslocavam, meus olhos, e o ruído se repetindo, meus olhos, meus olhos. No trecho acima, fica evidente o uso da repetição como uma estratégia de mostrar dentro do narrar, além de uma consciência explícita dessa repetição, materializada no ruído, que adiante o leitor inferirá serem as batidas à porta do quarto, do irmão que vem resgatar o outro. Dispostos em linearidade consecutiva, os períodos, então é uma análise sintática, né?
Os períodos guiam o olhar do leitor pelo corpo de André em relação ao espaço do quarto. Começa pela mão, vai pelos dedos, a cabeça, vai para os cabelos, chega nos olhos, e que se repete. E ditam, sobretudo, o ritmo da narrativa. Esse paralelismo está fundamentado ainda em relações de contiguidade, das mãos para os dedos, da cabeça para os cabelos. Sucede-se a imagem dos olhos, que será repetida logo em seguida, quando chega o irmão Pedro, que, representando a família, vem em busca do filho desgarrado. Aí, logo na sequência, no parágrafo seguinte daquele que eu li para vocês, foram pancadas no momento que puseram em sobressalto e desespero as coisas letárgicas do meu quarto. Num salto leve e silencioso, me pus de pé, me curvando para pegar a toalha estendida no chão. Aí, vocês lembram que a última parte do corpo que tinha sido mostrada eram os olhos. Apertei os olhos enquanto enxugava a mão. Agitei em seguida a cabeça para agitar meus olhos. Apanhei com as mãos a camisa jogada na cadeira. Escondi na calça meu sexo roxo e obscuro, dei logo uns passos e abri uma das folhas, me recuando atrás dela, uma das folhas da janela. Né? Isso porque depois a gente vai perceber na narrativa que o André estava num quarto de pensão, provavelmente numa cena masturbatória. Quando o irmão chega, ele é interrompido, então ele precisa guardar o seu sexo. Isso é muito importante para o texto, porque o texto está contando a história do André, que teria tido uma relação incestuosa com a sua própria irmã, por isso que ele fugiu de casa, porque ele teria cometido o crime do incesto, e o irmão, sem saber dessa relação incestuosa, vem buscá-lo. O irmão bate na porta e interrompe justamente um gesto masturbatório. Como o irmão se parece muito com o pai, Yohaná, metonimicamente o irmão encarna o discurso do pai, que é o discurso da ordem, o irmão Pedro bater na porta e interromper o André ter uma relação com a sua sexualidade, num nível maior de compreensão do romance, concorreria para a interpretação de que o irmão e o pai são um interdito sexual para a relação incestuosa do André com a sua irmã. E daí, na análise, eu vou chegar lá, porque o autor do texto sou eu vou chegar lá em Nota e Tabu, do Freud, para conectar a teoria psicanalítica com a análise estilística do texto literário. Isso é só um exemplo, muito pretensioso, porque foi eu que escrevi, mas é um exemplo de como a gente pode fazer uma análise que leve em consideração a composição formal do texto, não para simplesmente ficar na composição formal, mas para chegar onde a gente quer. Por exemplo, no meu caso, era chegar na repetição do discurso da ordem, que era o discurso do pai, que é um discurso bíblico e que é um discurso castrador para uma sexualidade considerada desviante. Obviamente, no texto eu não estou defendendo relações incestuosas, eu estou analisando uma tragédia familiar que teve como base uma relação incestuosa. Ficou claro isso? Eu recomendo que vocês leiam o romance, não precisa ler o meu texto, leiam o romance, que é muito melhor. Mas na semana que vem eu vou mostrar para vocês um exemplo de análise de poesia que se utiliza desses exercícios formais para chegar à interpretação. Vou colocar aqui no chat, o nome do romance é Lavoura Arcaica, e o autor
Alguma dúvida em relação ao texto, em relação ao percurso da disciplina? Algo que eu possa ajudá-los agora? Eu sei que a internet não favorece muito a interação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Não, Professor, ok. Oi, Fernanda. Peraí, vamos primeiro, Fernanda. Não, eu só falei que tá tudo ok. Ok, e tá eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Nessa discussão sobre ter sempre em mente a sociedade com uma perspectiva de classe, de gênero e tal, a gente deveria, numa análise que não seja tão aprofundada, vamos supor, num artigo, tratar de todas essas questões? Digamos, como é que eu explico? Sei lá, eu estou analisando 100 anos de solidão e tem uma cena de pedofilia, digamos. E aí, o meu artigo não tem nada a ver com isso, eu estou só analisando, sei lá, algum aspecto do fantástico na obra. Eu teria que falar sobre isso, apontar isso na minha análise? Não. Se esse não é um propósito do seu texto, se a sua análise não passa por uma questão de sexualidade ou de normatividade, você não precisa fazer essa espécie de meia-culpa moral, dizendo assim, olha, eu estou analisando um texto que tem uma representação problemática de pedofilia e eu sei que tem, eu estou dizendo para vocês que eu sei que tem, mas o meu texto não é sobre isso. Não precisa se preocupar. O que é importante é fazer-se essa pergunta e dobrar a pergunta perguntando-se se será que a análise que eu estou fazendo de fato não perpassa essa questão. Se ela, no limite da nossa análise, não perpassar, não tem por que tratá-la. Agora, se ela, em alguma medida, perpassar, aí é importante tratá-la com os seus devidos dispositivos ou, na impossibilidade de se comprometer de falar sobre aquilo, registrar que aquela seria uma análise possível. Mas se você não vê no seu percurso de análise o tangenciamento de uma violência como essa em relação ao texto, o seu texto, o seu artigo, o seu texto de crítica não precisa necessariamente fazer esse meia-culpa. Porque isso acaba se tornando uma questão muito mais extraliterária do que propriamente intraliterária naquela análise que você está fazendo. Mas aí, obviamente, se eu estou tratando, sei lá, da representação do feminino na obra, eu teria que tratar sobre isso, né? Eu acho que seria minimamente digno de mencionar, porque as relações que se dão, mas aí é muito leitura do professor Wellington, tá? Não necessariamente os dispositivos que você vai utilizar precisam passar por isso. Mas a questão da sexualidade é marcada muito fortemente pela sexualidade que é oprimida em um sistema patriarcal, a sexualidade feminina. O caso da pedofilia, por exemplo, a menos que seja o desvio do desvio, né? Ele costuma se dar, primeiramente, ele se dá com relação à criança e, em relação à criança, às vezes a distinção masculino e feminino ela é menos importante na representação desse crime, porque dentro do objeto literário, esse crime não é crime, a menos que ele seja tratado como tal, né? A literatura não está subordinada às nossas leis morais extraliterárias. Mas se eu for fazer uma análise de questões relativas a estruturas de poder que são atravessadas pelo sistema sexo-gênero, mesmo que eu concentre o meu foco na representação de poderes e estruturas ligadas à mulher e ao feminismo, a pedofilia é um crime que está ligado a essas estruturas de poder, pelo menos na minha leitura, porque freudianamente falando,
uma das... E eu estou dizendo isso porque o Lavoura Arcaica tem uma cena em que o André, que já não basta ser incestuoso, ele tem uma cena na cama, quando ele volta para casa, com o irmão dele, que se chama Lula. E é uma cena muito ambígua, é uma cena que parece uma cena sexual, mas só parece, assim. Só que é muito ambíguo e no conjunto do texto tudo leva a crer que há uma sedução erótica com o seu irmão mais novo. E como eu uso de psicanálise o tempo inteiro na minha análise, pelo menos do Lavoura Arcaica, não para justificar a pedofilia, mas para entender a sua estrutura, uma das coisas que causa a perversão pedofílica é a ausência dos caracteres sexuais secundários. Seria justamente a marca feminina da criança. Então, do menino que não tem barba, do menino que tem uma pele macia, ou da menina que está numa relação vulnerável. Então, nesse caso, não é que se equivale gênero masculino e feminino para o crime da pedofilia, mas é que na relação de poder do pedófilo para com a sua vítima, homem, no caso criança, menino, está mais perto de feminino e mulher do que numa relação sexual tida como normal. Justamente porque crianças ainda não desenvolveram seus caracteres sexuais secundários. Elas têm um elemento andrógeno. E essa androginia, para o Freud, na verdade, não é androginia, é feminilidade. O que o Freud diz é que o perverso, o pedófilo, se atrai em crianças é porque as crianças têm uma sexualidade feminina, que é a sexualidade infantil. Não sei se eu piorei o seu raciocínio, se eu te ajudei, Darinha. Eu não sei também se eu dei o melhor dos exemplos. É só uma questão de uma preocupação, assim, de não fazer a minha análise ficar muito assim, olha, tem isso aqui, sabe? Tem esses preconceitos aqui. E sair de uma, sei lá, de não estar analisando a obra, mas de estar fazendo uma análise mais sociológica, sabe? Entendi. Eu acho que o crivo que você pode usar é, ao escrever, pensar, essa preocupação é uma preocupação moral externa ao texto, e, portanto, nossa, né, da gente em carne viva, carne e osso, ou ela é interna ao texto e, portanto, a análise do texto depende dela. Porque, um exemplo sobre o próprio Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica tem uma cena incestuosa. Quando eu terminei minha fala da análise, eu disse que eu não julgava o incesto que acontecia. Por quê? Porque o julgamento do incesto como um crime, ele é da ordem extraliterária, da moral. Ponto. É de fora do texto. É do Wellington e da sociedade onde o Wellington vive. Dentro do texto, não é, e daí vem o elemento complicador. Não é que dentro do texto esse julgamento não acontece. Ele acontece quando esse acontecimento vem à tona e o pai, junto com o irmão, percebem que houve uma relação amorosa e sexual entre os irmãos. Óbvio que isso é uma tragédia. E o pai mata a filha. Ele vai com uma alfange e dá uma facada na Ana, que é a irmã. Aí entra aquilo que coincidentemente funciona fora do texto literário, que é entender o incesto como um tabu, como uma regra que não pode ser quebrada. E no caso do Lavoura Arcaica, além de tudo, está sendo problematizado uma questão de gênero, porque quem é esfaqueado não é o irmão incestuoso, é a mulher. Né? Também há essa coisa do patriarcado versus o lugar da mulher.
Mas até esse momento do romance, e essa cena acontece no final do romance, desculpem do spoiler, mas é para poder esclarecer, até esse momento do romance, criticamente falando no texto, na análise, eu não tratei o incesto como um crime, porque até aquele momento não era um crime. Era uma relação, muitas aspas, natural. Natural onde, gente? Dentro do texto literário. Fora do texto literário, o Wellington, qualquer outra pessoa que está lendo e percebe o que está acontecendo, já se vê, né, tenso por causa daquilo. E temas como esses nos causam esse desconforto, essa ojeriza, etc. Mas ali dentro do texto, o narrador em primeira pessoa estava contando naturalmente. Pensem lá no Lolita do Nabokov. Ele não fica narrando para a gente se auto-incriminando, ele nos leva na mão e nos convence que ela era uma menina sedutora. Dentro do universo literário, essa moral não existe. Ela está fora, ela é nossa. Né? Na análise, apenas quando for pertinente é que a gente vai cruzar uma coisa com a outra. O que a gente tem que tomar cuidado é não julgar o texto com um elemento exterior a ele. Tipo, a minha preocupação é essa, de tornar uma análise um apontamento de questões problemáticas. Até fazendo uma resenha, às vezes, sei lá, uma resenha para o Instagram, alguma coisa, para indicar um livro, aí às vezes eu tenho essa preocupação de, tipo, tá, mas eu tô falando do livro, ou eu tô só apontando, tipo, que vai dar gatilho em todo mundo, sabe? Dá gatilho disso, dá gatilho daquilo, mas aí eu não tô falando da obra, sabe? Sim, e depende, obviamente, do gênero que você está produzindo em termos de crítica literária. Né? Na crítica acadêmica, a preocupação com os gatilhos, que é uma preocupação legítima e válida para as redes sociais, por exemplo, ela é muito menos presente, ou quase não é presente. Né? Você vai falar... com o devido respeito, parece que eu estou banalizando, né? Mas você vai falar de estupro, pedofilia, incesto, porque são temas literários, estão representados literariamente e vão ser tratados como tal. É possível fazer o apontamento crítico? Se o texto... Mas é aí que está. Textos de qualidade colocam essas questões de forma problemática. Eles problematizam essas questões. Eles não colocam elas de forma plana, ou seja, não necessariamente defendem o pedófilo, defendem o incestuoso. E se o fizerem, e a nossa análise se debruçar sobre isso, aí sim vem o nosso trabalho crítico de dizer, olha, eu vou dar um exemplo que foge desse, mas tem a ver com essa coisa de não jogar a água e o bebê, a água do banho junto com o bebê da bacia, né? Haverá uma postura que vai dizer, não tem por que ler Monteiro Lobato mais, porque ele era racista e ele tem personagens racistas, então a gente não vai mais fazer crítica literária do Monteiro Lobato, etc. Claramente, até por esse exemplo agora, vocês veem que eu não advogo por essa perspectiva. Eu não acho que o Monteiro Lobato tem que ser tratado como pai, mãe, filho, Espírito Santo da literatura infantil brasileira, eu acho que tem gente muito melhor, mas não acho também que ele deva ser abolido, né? Mas para fazer crítica literária da obra dele, não dá para passar pano, tem que lembrar, olha, essa personagem é racista. Não necessariamente para julgar a pessoa do Monteiro Lobato, embora isso também possa ser feito, mas para dizer, né, naquele momento, naquela narrativa, essa estrutura é fascista ou é racista e de modo não problematizado. Reforça estereótipos. Reforça estereótipos, exatamente. E lembrar que a literatura tem isso, e ela vai ter isso. Senão ela vira produção higiênica. E daí ela fica moralizada, né? Ela é sempre moralizada. Porque ela, de alguma forma, é a expressão do seu tempo. Então, da forma como o texto trabalha, é que vai te puxar a necessidade ou não de problematizar isso na sua análise. E com um horizonte de expectativa do seu leitor. Eu entendo que para uma resenha literária em redes sociais que tem um tempo mais curto, um público que está
menos interessado em análise formal e mais interessado em opinião, em afeto, em conteúdo da história, se a história é envolvente ou não, ou se ela tem temas atraentes para esse público ou não, na crítica produzida nesse lugar, eu acho que é mais natural que esse tipo de, aspas, julgamento extraliterário apareça como um complemento ao literário. A única diferença é que na crítica literária acadêmica, essa preocupação pode ser menor, né? Você não precisa ficar com tantos cuidados extraliterários e moralizantes, né? Em outras palavras, a gente pode ainda hoje estudar Édipo Rei, mesmo sabendo que ele é um parricida incestuoso. E isso não está dizendo nada sobre nós. Às vezes está, mas não está dizendo que nós somos parricidas incestuosos, né? Assim como você pode trabalhar uma obra literária que tem uma personagem racista, mesmo que você não passe necessariamente por aquilo. Vai ser difícil não passar? Vai. Em algum momento essas coisas se cruzam. E só para pegar, eu sei que o seu exemplo foi aleatório, mas será que o fantástico não se cruza com a categoria do sistema sexo-gênero e do patriarcado para legitimar ou não a pedofilia? Vamos pensar lá no fantástico tradicional todoroviano que se lê no Poe. Num conto como Berenice, ou num conto como Retrato Oval, é sempre a mulher que se fode. O fantástico, ele tem uma relação de gênero masculino e feminino, muito grande no século XIX. Uma leitura hoje precisa passar por isso. Não sei se no caso do texto que você levantou aleatoriamente como exemplo, tá? Eu só estou desenvolvendo melhor o raciocínio, mas precisa passar por isso. Porque aquela crítica do século XIX e XX, aquela teoria do fantástico do Todorov, não estava contaminada por questões do nosso tempo, como questões de gênero, raça, classe, ecologia, capacitismo, etc., etc. E essa é uma forma que nós temos hoje de oxigenar essa crítica, essa tradicional do Todorov, por exemplo, sem jogar ela fora. A gente não precisa inventar uma nova teoria do fantástico necessariamente. A gente até pode, já existe, inclusive. Mas a gente pode recuperar e interseccionalizar essa leitura, mostrando, olha, até aqui o Todorov dava conta, só que ele parou aqui. Como será que é ler o Edgar Allan Poe, à luz da teoria do Todorov, hoje, contaminando a leitura com questões de gênero, sexo, classe, raça, capacitismo, enfim, aqueles que o texto pedir, né? Não precisa enfiar todos dentro do texto, mas aqueles que o texto pede. As questões de gênero, por exemplo, eu acho que são uma que estão latentes. Eu não conheço ninguém que esteja fazendo isso, por exemplo, com a obra do Poe. Eu acho que é um trabalho que precisa ser feito. Mas daí é opinião minha, tá, Wellington? Consegui dialogar melhor com a sua angústia, Tarine? Eu acho que eu falei de 100 anos de solidão porque foi uma questão para mim, assim, na avaliação de afeto do livro. Eu não consegui, gostar tanto do livro por conta dessas questões. Eu te entendo. Acho que é isso que veio na minha cabeça. Eu te entendo. Acho que é muito positivo que você tenha criado. Eu te digo porque eu tenho mais facilidade. Eu acho que tem a ver com uma coisa geracional de formação de leitor e de professor. Eu vim de uma época em que a separação entre autor e obra era muito forte e que essas questões que me preocupam hoje, gênero, raça, classe, papapá, não fizeram parte da minha formação como professor e como leitor. Então, e eu sou homem,
e eu sou branco, embora seja um homem homossexual, e embora tenha vindo de uma classe trabalhadora, hoje eu ocupo um lugar privilegiado de uma certa classe média. Esse revestimento discursivo todo me deixa estruturalmente, como sujeito, embora isso seja uma contradição interna, mais tranquilo para ler textos de autores cuja personalidade histórica seja abominável, sem tanto problema, ou ler textos cujos personagens ou narradores evoquem esse tipo de problema sem tanto problema. E não estou dizendo que eu não sou afetado por isso, mas é que essas camadas, em alguma medida, me protegem. Um dos primeiros textos que me violentou foi o do Renato Tapajós, Em Câmera Lenta. É um texto sobre a ditadura que tem uma cena de narração de um estupro. Foi uma das primeiras vezes que me violentou mesmo, que me colocou, não como crítico literário, mas como homem, como ser humano, como sujeito, que se identifica com o gênero masculino, num sistema cis-heteronormativo, me colocou num lugar de desconforto extremo. Só que é um texto de tamanha qualidade estética que dá para perceber que ali a violência estava sendo colocada de forma justamente a tornar o leitor sensível a essa questão. Não estava reproduzindo o estupro como um valor positivo. Um recurso narrativo também, né? Estava, de alguma forma, denunciando o horror da ditadura, tinha um trabalho estético, então me levou a uma sensibilidade estética. Por isso me comoveu, violentou, mas, ao mesmo tempo, me atraiu para aquela literatura. Aí sim, né? Perpassando o meu corpo sujeito, entrando no meu corpo pesquisador. Mas às vezes eu também me deparo com personagens babacas que me causam rejeição, assim, que são... Você fica, meu Deus, que sujeito escroto, machista, por que alguém escreve um livro com isso hoje? E porque às vezes também é essa questão que você tinha falado, que talvez o senso comum trate como romantizar algo na obra, né? Ou a diferença entre retratar uma questão e romantizar, passar pano, sei lá. Isso. Falando na linguagem de senso comum. Sim. E note, por que, embora eu tenha problematizado a questão do juízo de valor, eu, de fato, não abro mão de juízos de valor e os emito o tempo inteiro, mesmo que fazendo autocrítica e os problematizando. Porque nós estamos nesse momento de decidir, ora parcialmente, ora conjuntamente, seja na universidade ou fora dela, até que ponto a moral, aspas, externa ao texto, implica na moral interna ao texto. Na formação de leitores, por exemplo. Em relação à literatura infanto-juvenil, já me parece que a gente está entrando num caminho comum de entender que a gente tem muita literatura infanto-juvenil boa, que as crianças podem se iniciar, que a gente não precisa abandonar de vez o Monteiro Lobato, mas que ele não precisa ser necessariamente endeusado como pai, mãe, filho e Espírito Santo da literatura infantil brasileira. Tem outras coisas melhores. Mas também não é o caso de abandonar. Por quê? Porque a gente está formando leitores e existe literatura que representa o racismo, porque o racismo é um dado da sociedade. Que empurrar para debaixo do tapete também não funciona para a educação estética. É encontrar um meio termo entre uma literatura que construa positivamente o mundo, com valores que a gente acha eticamente plausíveis, mas sem apagar da história
aquela literatura que não tem os valores que a gente apregoa, mas que existe, que está lá, que representa uma dada realidade. É tentar não fazer o mesmo movimento que as estruturas coloniais racistas fazem, que é tirar uma coisa e colocar outra no lugar. Porque senão a gente pode recair numa espécie de utopia, no sentido mais grosseiro, tá? Não no sentido intelectual. No sentido grosseiro de que... e se a gente lê o livro do Lázaro Ramos e o livro do não sei quem lá, O Príncipe Negro Encantado, e a gente só lê literatura com valor positivo de raça, gênero, classe na infância, que a gente vai estar criando crianças mais tolerantes, menos racistas e não sei o quê. Não vai. Não vai porque não é só aí que o racismo está. Eu entendo, em termos de maturidade cognitiva, talvez a criança não tenha condições de eu problematizar com ela, a depender da idade, que certas falas da dona Benta são racistas em direção à tia Anastácia. Mas também acho que não é o caso de simplesmente abolir o Monteiro Lobato e a gente nunca mais vai ler. Acho que é possível encontrar adequações de idade, adequações temporais, adequações críticas, momentos de mediação, porque senão a gente vai cair em um outro moralismo, né? E que daí a literatura pode se tornar plana de novo. O João fez um comentário ali que eu não tinha visto. É engraçado porque no Lolita, se não me engano, o narrador ainda coloca um ponto tipo, se você ver algo de errado aqui, a culpa é sua, não minha. É óbvio. É óbvio, assim. No Lavoura Arcaica, o André não trata o amor que ele tem pela Ana como incesto. Incesto é uma palavra que eu, que estou de fora, uso. Né? Fique tranquila, Karen. A aula já se encerrou, na verdade, a gente está só aproveitando esse tempinho final para dialogar. O Nabokov não se vê como necessariamente um pedófilo. Imagina, o próprio Bentinho lá no... Né, ele não se vê... Ele questiona o seu ciúme o tempo inteiro, mas ele não se vê como uma doença. Ele se vê como uma vítima das circunstâncias, né? Como todo macho alfa heterotópico faz. E é parte da literatura fazer isso. Tem literatura que problematiza isso, encarnando em seus personagens esses valores. Né? Um branco heterotópico, babaca, escroto, machista. Vai ter essa personagem lá. E ela nos causa ojeriza. Se ela for bem construída, se o texto tiver qualidade estética, por isso que eu falei que eu não abro mão de juízo de valor. Se ele tiver qualidade alguma, ele vai conseguir mobilizar essa categoria problematicamente, problematizá-la. Problematizar essa categoria não é necessariamente o narrador ou a personagem ter consciência da sua escrotidão. Né? Às vezes a problematização é feita porque a personagem é tão bem feita naquele estereótipo que no ato da leitura eu fico assim, mas gente, que ódio. Vamos pensar num exemplo mais tátil na cultura brasileira, como nas telenovelas Avenida Brasil, Carminha e Nina. São o demônio encarnado, personagens por ótimas atrizes. E elas são apaixonantes, elas causam frisson, elas criaram um fenômeno de leitura de telenovela no Brasil, por elas serem genuinamente aquelas personas, né, que são as personagens. Elas não são autocríticas, né? A Carminha não fica, sou malvada, estou fazendo isso. Não. É o embate das duas que gera no público leitor a visão sobre a vilã, sobre esse limite entre o bem e o mal, entre ser mocinho e ser bandido. Né? Isso é um topos literário.
inclusive nas telenovelas muito bem explorado. Você tem lá a Favorita, em que aquela que a gente achava o tempo inteiro que era a vilã, na verdade era a vítima, e depois o contrário. Personagens que ficam para a história, como o Félix, que era Bichamar, ou a Nazaré Tedesco, né? São personagens que causam ojeriza, são pessoas irritantes como personagens, mas causaram empatia e causam problematização de suas figuras, inclusive porque se tornam memes, porque atravessaram o limite de seus textos e entraram na cultura. Isso é problematização, né? Não necessariamente problematização precisa ser feita de uma forma séria e intelectualizada. Ela pode ser feita com a incorporação desses estereótipos de forma bem-humorada e, portanto, crítica na própria cultura. Quando alguém não entende algo e manda o meme da Nazaré pensando lá com as equações, há uma certa autocrítica, assim, do tipo, meu Deus, que burro que eu sou, não entendi isso. Né? Ou que mal que eu sou, eu quero empurrar alguém da escada. Obviamente, né? Eu estou dando um exemplo muito plano para pensar nesses diferentes graus de problematização e de estetização da vida. Para mim, novelas como A Favorita, Avenida Brasil, são grandes exemplos de bons textos artísticos em seu gênero. São boas telenovelas. Não são literatura, tá? Mas são boas telenovelas. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Acalmou meu coração aqui. Eu que agradeço, gente, a paciência de vocês. Eu vou encerrar a gravação, me despedindo de vocês, e assim que o Google Meet gerar o link da gravação para mim, eu compartilho com vocês para que vocês tenham à disposição caso tenham alguma necessidade. Como essa foi uma excepcionalidade, a gravação vai ficar à disposição de vocês. De qualquer forma, semana que vem nossa aula está confirmada, terça-feira, no mesmo lugar e no mesmo horário presencial. Tá bom? Beleza. Tá bom, obrigada, professor. Tchau. Eu que agradeço. Tenha um bom fim de tarde e um bom feriado. Prof. Oi, querido. Pode falar. Eu tenho uma última dúvida bem rápida, assim, e boba. Eu estava tendo a disciplina de dramaturgia,